Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando com vocês mais um dia, mais uma quinta-feira, hoje, dia 18 de janeiro de... Hoje é aniversário da minha irmãzinha, Gleiciane Lopes. Meu amor, eu te amo demais. Feliz aniversário, muitos anos de vida e saúde para você. E para nós, torcedores rubro-negros, o dia começa diferente, né? Acordei hoje com urubus cantando em minha janela, uma linda canção depois de uma vitória do Mengão queridão. Até rimou. Como é bom ter Flamengo em nossas vidas novamente e como é bom ver o Flamengo vencer. Ontem, o Flamengo enfrentou a equipe do Audax pelo Campeonato Carioca, primeira rodada. O técnico Tite colocou em campo a equipe titular. Desde ontem pela manhã, que você que acompanha os nossos canais já sabia que o Flamengo ia entrar em campo com Agostinho Rossi, Guilhermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. E esse time jogou um bolão, nação. A saudade que eu tava do Mengão foi tão grande que quando eu vi esse time entrando em campo, meus olhos marejaram. Ainda agora, falando para vocês, eu estou arrepiado só de lembrar da atuação da equipe rubro-negra no primeiro tempo. Também estou emocionado e arrepiado pela atuação dos meus amigos manauaras, que lotaram o estádio e fizeram uma festa sem igual. Como eu disse, no primeiro tempo o Flamengo arrebentou a boca do balão. Com destaque para o Everton Cebolinha, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor jogador de ataque do Flamengo. O Flamengo fez 4 gols, começando com a cobrança de escanteio de Arrascaeta e o gol de Léo Pereira. Depois desse gol, Léo, você pode dançar na boquinha da garrafa, você pode dançar do jeito que você quiser. Léo Pereira e Fabrício Bruno foram muito bem na partida ontem. É claro, não dá para poder fazer um julgamento exato em cima do time do Audax. O time do Audax é muito fraquinho, não tem condições da gente tirar um parâmetro da equipe do Audax. Mas olha, fizemos o que tínhamos que fazer. 4-0 era o que era preciso. Então, se o time é fraco, tem que golear. O Flamengo goleia a equipe do Audax, como eu falei para vocês, com um destaque para o Everton Cebolinha, mas com destaque positivo também para a Arrascaeta, que jogou um primeiro tempo muito bom, com destaque também para o Eric Pulgar, para o Gerson, mas também para Guilhermo Varela. Os gols foram de Léo Pereira, Everton Cebolinha, Pedro e Guilhermo Varela. O primeiro gol de Varela pelo Flamengo, o segundo ou terceiro na carreira de profissional como jogador. Varela estava precisando de um jogo como esse, um jogo em que eu posso dizer para vocês que o lateral direito rubro-negro foi quase perfeito. Jogou muita bola, foi para cima, não desguarneceu o sistema defensivo, não deixou o Audax se criar pelo lado direito e o Ayrton Lucas foi bem seguro do lado esquerdo também, apesar de ter apoiado com menos ímpeto do que o costume. Segundo tempo, com as entradas de Gabriel, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Alan, entre outros jogadores, o Flamengo caiu bastante de rendimento. Voltou a ser aquele time Cerca Lourenço, que tem muita posse de bola, mas pouca atitude no ataque. Também falhamos demais nas conclusões. Bruno Henrique parece que queria homenagear o Everton Ribeiro e toda a bola que chutava, chutava com o pé fofo, parecendo que tinha colocado pantufa e não chuteiras. Achei o Bruno Henrique bem abaixo, tecnicamente, dos demais jogadores rubro-negros. Gabriel Barbosa entrou junto com o Pedro, ou seja, quando foi fazer a substituição, o Tite não tirou o Pedro para colocar o Gabriel, tirou o Arrascaeta e montou o Flamengo num 4-2-4, com o Gabriel jogando meio que sem posição, aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas sempre penetrando na área no espaço que o Pedro deixava. Resultado, o Flamengo teve muita posse de bola, atacou muito, mas não fizemos gols. Também caiu bastante a velocidade da equipe depois que o técnico Tite fez as substituições. No segundo tempo, o Flamengo voltou a ser aquele time burocrático, diferente do time do primeiro tempo. No primeiro tempo, quem não foi bem foi Luiz Araújo. Apesar de ser muito voluntarioso, de se apresentar muito bem, dos 5 jogadores de ataque do Flamengo, ele foi quem menos se destacou, na minha humilde opinião. Mas eu quero perguntar para vocês, quem foi o melhor jogador dos 90 minutos ontem de Flamengo e Audax?
quem foi o jogador que esteve abaixo dos demais jogadores. E olha, estar abaixo dos demais jogadores na primeira partida do ano não significa que vai ser a tônica para o ano inteiro. Significa só que talvez o atleta precise de mais tempo para conseguir chegar num nível técnico que ele pode apresentar, como foi o caso, por exemplo, do Bruno Henrique, do Vitor Hugo, atletas que ontem eu vi uma certa deficiência técnica em comparação com os demais jogadores. Coloquem aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam desse primeiro jogo de Flamengo e Audax pelo Campeonato Carioca. Valeu? Enquanto você estiver comentando, não esquece também de se inscrever, caso não seja inscrito, de curtir e de compartilhar os nossos vídeos. É importante para a gente crescer aqui no YouTube. O YouTube mudou o seu algoritmo e agora, mais do que nunca, a sua participação é vista pelo site Vermelhinho como a mais importante de todas. Por isso, se inscrever, comentar, compartilhar e curtir se tornou essencial, mais ainda para nós que trazemos conteúdo para vocês. Então dá essa moralzinha para nós, tá? Agora, o técnico Tite falou depois do jogo sobre a questão de reforços. E ele falou exatamente aquilo que a gente vem passando para vocês. A ideia do Flamengo hoje é trazer jogadores que possam brigar ou até mesmo tomar a posição dos titulares. Tite disse que se for para trazer um jogador comum, se for para trazer um jogador que não faça a diferença de imediato, é preferível dar oportunidade para a base rubro-negra. Adorei essa questão do Tite citar a base, porque muitos torcedores rubro-negros acham que o treinador não gosta de usar os jogadores vindos da base. E ele quer usar, ele quer dar oportunidade para os meninos da base, desde que haja espaço para isso no elenco rubro-negro. E lá na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel estão fazendo das tripas corações para tentar trazer reforços para o Flamengo de imediato. Não vou enganar vocês, a situação não é fácil, até porque o Flamengo não quer o Zé das Couves, não quer o Mané Coquinho, o Flamengo quer jogadores de qualidade, como o Tite mesmo disse, jogadores que possam chegar para fazer a diferença. Não for assim, não precisa trazer jogadores. Agora, quando você vai procurar jogadores de qualidade, obviamente que você vai lidar com equipes que conhecem, sabem da qualidade desses atletas e vai dificultar ao máximo a saída deles. Flamengo e Red Bull Bragantino nunca estiveram assim tão distantes de uma negociação por Léo Ortiz. O próprio atleta vai ter que tentar reverter a situação no clube de Bragança Paulista para o Flamengo poder se sentar novamente com a equipe e debater a compra do zagueiro. Já com a Roma, está bem diferente. Thiago Pinto, Marcos Braz e Bruno Spindel devem sentar hoje, cara a cara, face to face, para poder resolver a assinatura do contrato de Matias Vinha. Entre Flamengo, Roma e Vinha está tudo certinho. Demora porque tem que vir para o jurídico do Flamengo, tem que ir para o jurídico do Roma. É um contrato em 2 idiomas, italiano e português, então tem que ficar indo e vindo, tem cláusulas que tem que ser acertadas, o que estava acertado ontem, hoje precisa de uma alteração, ontem foi interpretado de uma maneira diferente com a do idioma, essas coisas levam tempo sim, só que a informação que eu tenho é que na reunião que vai rolar hoje, é a reunião para sacramentar mesmo a venda contratualmente, para assinar já para o Vinha se tornar jogador do Flamengo. Tanto é que a equipe do Sassuolo já está para anunciar Josh Doig, lateral esquerdo que estava no Elas, para substituir o Matias Vinha. Então, a coisa está acontecendo com relação ao Vinha e o Vinha vem. O mais provável é que o Vinha venha para o Mengão queridão. Já a situação de Luiz Henrique é um pouco diferente. Depois de ter passado dias tentando convencer o jogador a ser atleta do Flamengo e tendo um retorno positivo, o Flamengo foi conversar então com o Real Betis. E ontem, na reunião que tiveram com o Real Betis, tomaram o primeiro não na fuça. Mesmo o Flamengo oferecendo 1,5 milhões de euros pelo empréstimo, com um contrato com passe fixado em 15 milhões de euros, e com cláusulas de metas que fariam com que o Luiz Henrique pudesse render ao Betis 18 milhões de euros no total, a equipe espanhola disse não. O não da equipe espanhola vem muito em cima daquilo que eu conversei com vocês ontem. O bom aproveitamento do atleta nesse momento.
Luiz Henrique voltou a jogar bem, foi importante na última vitória do Real Betis e vem tendo uma crescente no elenco. É o que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Quanto melhor estiver Luiz Henrique no Betis, mais difícil será a negociação com o Flamengo. Na reunião de ontem, o Betis bateu o martelo. Quer levar o atleta? Só por compra. Por empréstimo não interessa, ainda que tenha essa fórmula mirabolante do Flamengo, não interessa o empréstimo. O Betis já tinha dado não ao Fluminense e à equipe do Corinthians. E o Betis estipulou o preço para poder negociar o atleta. São 18 milhões de euros. Se o Flamengo topar comprar por 18 milhões de euros, o Real Betis senta e conversa sobre a forma de pagamento. Se não, por empréstimo, não vai ter como. E o Flamengo, desta vez, não vai contar com o que o jogador quer, porque a verdade, a vontade do atleta é ficar no Real Betis. Ele não quer vir para o Flamengo. Só que, na situação que o atleta estava, de não estar sendo utilizado, aí ele via com bons olhos vir para o Brasil. Mas as últimas declarações do presidente do Betis e do próprio treinador, Manuel Pellegrini, são só de elogios à recém-fase técnica do meia ex-fluminense. E como ele vem sendo cada vez mais utilizado, ele voltou a querer permanecer no Real Betis. Então, tá aí uma negociação complexa, difícil e que o Flamengo vai ter que ralar muito se quiser contar com o jogador. Vocês acham que Luiz Henrique vale todo esse esforço ou o Flamengo deveria ir em outra direção? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Olha, ontem não teve, mas hoje vai ter. Jornal VVP às 11 horas, ok? Rotina normal de vídeos hoje aqui no nosso canal. Tivemos alguns probleminhas ontem, mas vamos superá-los todos e vamos conseguir trazer para vocês todos os conteúdos que a gente planeja, se Deus quiser. Estou contando com vocês lá na Live Mengo TV para assistir o Jornal das 11 horas com a Miriane e Lúcia. Valeu? Nação, por enquanto é isso. Eu agradeço muito a todos vocês por tudo que vocês fizeram por nós até aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem no vídeo para poder ajudar na permanência do canal aqui na plataforma. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras. Até daqui a pouquinho lá no Jornal VVP. Fui.